Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. Muito a tratar a respeito desse time, para falarmos aqui a respeito de Botafogo, aqui que é um canal opinativo, de opinião, de análise, pauta aprofundada. Aqui a gente debate, tem a resenha, vocês concordam ou não aqui nos comentários, então é isso pessoal. Aqui você não vai encontrar a informação em primeira mão, aqui você não vai ter o furo de reportagem, aqui você vai ter um debate, uma análise aprofundada de um cara que estuda futebol, que é novo, tem muito que aprender, mas a gente está aqui sempre tentando debater e cobrir o Botafogo da melhor maneira possível. Peço para que você se inscreva aqui no canal, estamos querendo chegar aqui aos 32 mil inscritos, estamos quase nos 31.700, Ative as notificações para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Ativando a notificação, aparece aí na barra do teu telefone, o Brownie tá lá falando, vai assistir o vídeo. Então é isso, gente, o Botafogo venceu ontem, mas muito a falar dos pontos preocupantes, dos pontos positivos, dos destaques negativos, ou positivos, enfim, muita coisa pra gente falar nessa projeção até o próximo jogo, sábado, clássico contra o Flamengo no Maracanã. É isso. Antes de começar a falar, vou deixar aqui a foto aqui, a rapaziada ficou perguntando onde eu arrumei essa camisa que eu postei a foto ontem no Instagram, no Brownie Fogo. Inclusive me siga lá no Instagram também, Brownie Fogo, estamos querendo chegar aos 50 mil seguidores. Vitória, dá a camisa aí pra mostrar pra rapaziada aí. Daí... Rapaziada, camisa de 1996, camisa preta, comemorativa, tem até aqui a logozinha do título de 95, campeão de 95, camisa do ano seguinte, número 7, você encontra essa e muitas outras no Bazar Alvinegro, chamava-se Relíquias Alvinegras, teve uma mudança de nome, Bazar Alvinegro, pra gente debater, ter uma resenha maneira, cara, além de você poder adquirir algumas camisas muito bacanas aí, chama no direct pra gente contar aí, quais são as pretensões com as camisas que tem. A gente é um local onde a gente debate, tem uma resenha muito maneira sobre as camisas, as verdadeiras relíquias desse Bazar Alvinegro. Então é isso, o link tá aqui na descrição do Instagram, segue lá, Bazar Alvinegro. Vamos lá pessoal, não vou ficar aqui detalhando tudo o que aconteceu na partida, porque já teve o pós-jogo, vocês viram aí o último vídeo, pós-jogo, as minhas primeiras impressões. Eu acho bacana fazer esse vídeo do estádio, porque além de eu filmar a torcida, ter a reação da galera e tudo mais, tem ali a sensação do time, da galera, da minha percepção logo depois que acaba o jogo, com a emoção ali, a flor da pele, eu interpretando aquilo que eu vi de imediato na partida, e aí depois tem uns comentários de vocês que eu acho bem interessantes, eu acho que isso complementa bastante aqui o meu comentário, dá uma riqueza. Eu acho que vocês são qualificados aqui para dar opinião também, e eu trazer aqui para vocês. Então vamos lá, acrescentando algumas coisas que eu não pude falar depois da partida da vitória de ontem nos acréscimos com o gol do Nazário, e também destacando alguns pontos que eu vejo que estão dando assim debates mais aprofundados na internet a respeito do Botafogo. Vamos lá, gente. Resumidamente, Botafogo no primeiro tempo, eu achei que ofensivamente, como eu falei no último vídeo aqui, eu achei que ele foi razoável. O Botafogo criou algumas oportunidades, tentou imprimir um certo volume de jogo tendo um pouco mais a bola, mas sem necessariamente construir de trás para frente. Em alguns momentos o Botafogo construía de trás, outros momentos o Botafogo era um pouco mais vertical, alongava os passes. E aí criou umas 4 ou 5 oportunidades ali, além do gol. O gol marcado pelo Alex Santana. A gente teve ali uma bola que o Gabriel Cortez acabou furando, teve uma outra oportunidade do próprio Alex Santana, 3 chutes seguidos do Nazário, que ele acabou chutando para fora depois. Então, o Botafogo criou um pouco, eu ainda acho que está abaixo, afinal o Botafogo está enfrentando aí uma equipe pequena do Rio de Janeiro, apesar de ser hoje a quinta força. A gente reforça que o time do Boa Vista está bem acima, na minha opinião, de alguns dos demais times aí do Campeonato Carioca, mas eu acho que a produtividade ela foi pouca, e defensivamente eu acho que mesmo no primeiro tempo o Botafogo deu muitos espaços a mais para a equipe do Boa Vista, principalmente na faixa esquerda do campo, que eu ressaltei aqui nos vídeos pré-jogo, que eu estava muito preocupado com essa escalação, pelo conjunto ali nessa faixa do campo. O Juan Renato, que não é um zagueiro muito rápido, o Danilo Barcelos, que também não é um lateral dos mais velozes, assim, dos caras que melhor perseguem, assim, realmente... eu acho que a lateral, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, são pontos muito falhos hoje na equipe do Botafogo. Isso é uma grande preocupação para a partida contra o Flamengo. O Cícero, que na minha opinião, mais uma vez, uma nhaca danada para jogar, e o Luiz Henrique, que apesar de não ter recomposto mal
assim, na partida de ontem. Ainda é novo, ainda deixa alguns espaços, às vezes ele deixa de voltar e cobrir os espaços da melhor maneira possível, então eu fiquei um pouco preocupado naquele lado. No segundo tempo, o Botafogo vencendo, sentando um pouco no resultado, para mim ficou pior ainda. O segundo tempo do Botafogo foi péssimo, foi bem abaixo do que a gente esperava. Eu acho que o Botafogo, legal, conseguiu achar o gol no final, né? Alguns chamam de corneta, mas não é corneta, cara. A gente tem que fazer aqui a análise realmente do que aconteceu. O Boa Vista conseguiu empatar depois de uma falha enorme do Gatito e gostou do jogo, né? Foi pra cima, já vinha pressionando antes do gol, marcou o gol, continuou pressionando, gostou do jogo. O Botafogo sentiu o baque, criou umas 2 oportunidades depois de algumas alterações e acabou fazendo o gol da vitória, né, num lance que eu quero tratar de maneira especial aqui. Vamos falar das questões mais polêmicas aqui, pessoal? Primeira situação muito discutida, estreia de Gabriel Cortez. O que a gente achou dele? Alguns criticaram bastante, outros relevaram, né, porque é a primeira partida. Eu diria que ele foi um pouco tímido, na minha opinião. Talvez esteja sem ritmo de jogo. Para mim era grande preocupação até do Paulo Autuori, a intensidade física, né, tava sem ritmo. Acho que ele pode ser mais utilizado como meia central mesmo do que jogando pelos lados do campo. Vinha treinando nos últimos jogos do lado do campo, mas não necessariamente atua nessa faixa. Parece que vinha treinando com a bola, né? Ofensivamente vinha bem, mas eu acho que, isso daí eu ressaltei no último vídeo, o Cortez talvez tenha sido escalado centralizado, muito por conta da questão física. E aí o Nazário teve que ser sacrificado no primeiro tempo. E como ponta, eu acho que é um desperdício você colocar o jogador ali. Tanto é que no segundo tempo houve alteração, o Luiz Fernando entrou, o Nazário foi pro meio, e o Nazário no meio, muito mais próximo ali do gol, né, muito mais próximo ali da última faixa, o último terço ali do campo, ele consegue ser muito mais enfático, muito mais produtivo, muito mais perigoso, é verdade. Mas o Cortez, eu diria que eu daria nota 5, nota 6 para ele, sendo um pouco relevante. Ele marcou um gol, foi bem anulado, né? Na outra oportunidade que ele teve, na primeira que ele teve, ele deu uma furada muito feia, mas eu acho que é o momento da gente realmente arar o terreno para que ele consiga produzir aquilo que ele pode, né, já que nessa partida contra o Boa Vista ele estava muito tímido, na minha opinião. Agora, uma paciência que eu vejo não só com o Cortez, que na minha opinião é uma paciência justa, o primeiro jogo do cara, paciência com jogadores que eu vejo, jogadores que vêm de fora, eu não vejo, por exemplo, com jogadores que vêm das categorias de base do Botafogo, né? Eu até brinquei no Instagram. E aí eu quero falar um pouco sobre o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique, eu aconselharia ele a dar uma entrevista em espanhol, que talvez aí ele tivesse o respaldo de parte da torcida do Botafogo para fazer 30 jogos horrorosos e ninguém criticar. O cara foi bem no fim, na reta final no ano passado, entrou muito bem no seu primeiro jogo aos 17 anos, entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, deu assistência contra o Ceará, já começou em 10 partidas que ele tem com a camisa do Botafogo. O cara tem 5 assistências, já marcou gol, participa indiretamente do jogo, arrisca lances, e a torcida do Botafogo, por causa de 2 jogos ruins, Náutico e Fluminense, a torcida já tá falando que ele é horroroso, uma parte da torcida fala que ele é o novo Luiz Fernando, né? Eu acho que uma coisa, sinceramente, gente, uma coisa é você falar que o Luiz Henrique complica alguns lances desnecessários, ok, o Luiz Henrique é imaturo, às vezes ele prende demais a bola, irrita por isso, né? Ele poderia simplificar o lance, perfeito, tá? Ok, isso daí é inerente também na verdade tem muita relação, com a idade dele, né, com o amadurecimento dele. Mas você falar que o Luiz Henrique ele é ruim, né, que o Luiz Henrique ele não presta, é mais um da base que não presta, uma boa. Não tem como chamar de outra coisa que não burrice, idiotice. Desculpe se você ficou aqui irritado comigo. Né? Teve um amigo aí que ficou todo exaltado porque eu falei que o Luiz Henrique hoje é titular do Botafogo. O cara falou aí, Luiz Henrique é banco, vocês ficam pagando pau, o cara não fez nada. Né? Eu acho que a galera ela vive numa ilusão de que o Botafogo ele produz craques atrás de craques, e não é isso. Agora a gente tem um jogador minimamente pensante e muito habilidoso num contra um, que ontem errou um pouco no primeiro tempo, mas no segundo criou várias oportunidades, infernizou a defesa adversária e achou 2 assistências. Né? Não fosse o Luiz Henrique, o Botafogo não faria os 2 gols. Né? Um passe para trás, um belo chute do Alex Santana, e o passe, né? uma boa jogada aí pro gol do Nazário. Outro jogador muito criticado e elogiado por alguns, gera uma discussão também, Alex Santana. Alex Santana, alguns falam que ele só chuta e que ele não faz mais absolutamente nada. Eu acho que ontem foi um pouco disso. Né, ele acertou um belíssimo chute, já tinha acertado um, né, por uma boa defesa do goleiro do Boa Vista, aí acertou outro na gaveta. Eu acho que chute é a especialidade dele, eu fiquei muito feliz dele voltando a acertar chutes de fora da área, marcar esse tipo de gol, que é característico dele e ajuda muito, mas no gol do Boa Vista ele ficou meio perdidão, né, eu acho que foi muito fácil
passar por ele na marcação, ele erra algumas coisas um pouco bobas, mas eu acho que tratar o chute como só é um erro. Eu acho que ele peca muito em domínio, marcação, ele é um pouco estabanado, mas tratar o cara como se ele só chutasse, o chute ele é muito importante. Vai lembrar que vários desses chutes salvaram o Botafogo no ano passado nos pés do Alex Santana. Então eu fico no meio termo aí. Bruno Nazário, vou repetir aqui o que eu falei agora, mesmo nesse vídeo aqui, que eu acho que jogando pelos lados do campo é desperdício você deixar o Nazário nessa faixa. Para mim tem que colocar ele no meio, né? Quanto mais liberdade se der para ele fazer os passes dele, não ficar preso à recomposição de marcação e tudo mais, eu acho que é o mais eficaz, né? O cara agora tem 7 jogos oficiais com a camisa do Botafogo, 4 gols, 1 assistência e 1 participação indireta para gol. Começa muito bem, né? Para queimar a língua de alguns aí que me apedrejaram quando eu falei que era a melhor contratação do ano antes da chegada do Honda. Então tá aí, Nazário, né? Em forma, bem, com o joelho ali bem cuidado, o cara rende e tomara que ele continue rendendo nos jogos decisivos também. Laterais, agora eu quero falar dessas 2 laterais, os 2 jogadores que foram muito criticados, né? O Danilo Barcelos principalmente, e o Barrandegui. Barrandegui também foi criticado, na minha opinião, péssimo no jogo. Para mim foram os 3 assim muito abaixo na partida. Barrandegui, Danilo Barcelos e Cícero. Esses 3 jogadores para mim foram muito abaixo. O que me irrita no Cícero é porque ele tem futebol para mostrar mais e ele não mostra, né? Ao contrário dos 2 laterais, que são limitados, né? Só que eu ouvi uma crítica muito maior para o Danilo Barcelos do que para o Barrandegui, né? E a gente sabe por quê, na minha opinião, né? A torcida do Botafogo, ela amacia demais, na minha visão, na hora de criticar, para jogadores que vêm de fora do país. Isso é uma opinião que eu não mudo de jeito nenhum. Pode ter o seu sentido de razão, né? Adaptação, o cara veio de longe e tudo mais. Só que os 2, na minha opinião, foram horrorosos no mesmo sentido no jogo de ontem, né? O posicionamento do Barrandegui tá uma coisa inacreditável. Quando eu vi ali o segundo tempo, eu tava desesperado que ele tava jogando ali do meu lado. Então, tomara que ele melhore, né? A gente torce por isso, mas eu fico um pouco preocupado. Eu acho que o grande erro do Comitê de Futebol nessa temporada de 2020 foi nas contratações das laterais. Tudo bem que teve a fatalidade aí do Marcinho, né? O Fernando também machucado, mas, né, complicado. Penúltimo ponto pra gente discutir aqui, Gatito Fernandes. Muita gente muito irritada com o Gatito, outros irritados com quem ficou irritado com o Gatito. Eu acho que é o seguinte, gente, elogiemos na hora que tem que elogiar. Contra o Náutico, o cara pegou tudo, né? Pegou a defesa ali no último minuto que eliminaria o Botafogo e pegou 2 pênaltis. Então, herói, né? Tem que ser colocado assim, tem que ser enfatizado, né? Não necessariamente você tem que endeusar o cara, mas você tem que aplaudir, né? Isso daí é fato. E mais uma decisão de pênalti que o cara faz a diferença. E quando ele vai mal, e o Gatito Fernandes às vezes ele desliga, eu acho que essa é a grande diferença dele pro Jefferson. O Jefferson era raro ele falhar com tanta frequência, era muito raro o Jefferson não manter uma regularidade. O Gatito tem jogos em que ele tá muito bem, que ele tá um absurdo, e tem jogos que ele tá completamente desligadão, né? Como contra o Inter, que ele tomou aquele frango, né? E agora, como contra o Boa Vista, que pra mim foi uma falha absurda. Foi eu não vou dizer frango, né, porque não passou debaixo das pernas e tudo mais, mas foi uma falha horrorosa do Gatito Fernandes e tem que ser criticado. Eu acho que todo mundo tem o direito de criticá-lo. Eu já acho um exagero falar, fora Gatito, tem que ser Cavalieri agora. Aí eu já acho um exagero, né? Mas é a opinião de cada um. Eu acho que o cara falhou, ele tem que ser criticado. O jogador nenhum tá acima do clube. Ontem, se o Botafogo empatasse, muito da culpa, é claro que seria no Gatito Fernandes pelo erro que ele teve, né? A gente não pode passar pano para erro, e nem ficar, assim, deixar de enaltecer quando o cara vai bem. Logo depois ele fez 2 defesaças. Um último assunto aqui, antes de encerrar, eu quero enaltecer aqui a atuação, a entrada, mais uma... primeiro eu quero falar da parte tática. Eu acho que o Autuori, pela segunda vez seguida, ele faz alterações que mudam a partida. Eu acho que era isso que faltava nos técnicos menos experientes que estavam ali à beira do gramado pelo Botafogo. O Botafogo pode ainda estar desorganizado, né? Tá uma coisa ainda sem muito sentido, sem muito teor tático, mas o Botafogo sendo pressionado, ele foi lá, fez o quê? Tirou o Cortez, que não estava mais rendendo, abriu o Luiz Fernando, jogador de lado do campo para atrair um pouco da marcação da equipe do Boa Vista, e deu liberdade para o Nazário. O Luiz Fernando pode não ter feito diferença direta, mas indiretamente, taticamente, houve uma mudança ali no campo. O Alex Santana, né, talvez pelo cartão amarelo, cansaço, não sei, entrou o Thiaguinho, e aí depois a gente teve a principal mudança na minha visão. O Caio Alexandre entrando e fazendo a diferença. Né? Aí o pessoal reclama, o Caio Alexandre força demais passe. Cara,
Eu prefiro um cara que irrite, é como eu falei até do Luiz Henrique, eu prefiro um cara que irrite por tentar coisas complexas do que um cara que irrite pela falta de repertório. E além disso, o Caio Alexandre, ele entra no segundo tempo justamente para mudar o jogo com passe vertical. Se o Caio Alexandre entrar da mesma maneira como se o jogo tivesse 0-0 aos 10 minutos do primeiro tempo, tocando a bola de um lado para o outro, ele não vai ter chance no time, né? Então o cara tem que entrar, ele tem que fatiar, ele tem que entrar, tem que tentar achar o passe em profundidade, o passe diferenciado, como ele achou contra o Vasco da Gama. Achou um no primeiro lance, que acabou não sendo gol. No segundo ele errou feio, a torcida já caiu em cima, vaiou o cara. E na terceira oportunidade, deu um belíssimo passe de 3 dedos para o Luiz Henrique, que achou o Nazário, que marcou o gol da vitória do Botafogo. Então Caio Alexandre pedindo passagem em si nesse time do Botafogo, né? Se você olhar para o titular, que é o Cícero, não vem produzindo absolutamente nada, mas eu ainda friso que não sei, né? Não tenho tanta certeza se eu colocaria o Caio Alexandre como titular nesse momento. Eu acho que o Caio Alexandre tem que entrar aos poucos. Por exemplo, o próximo jogo contra o Bangu, né? Contra o Flamengo, eu não sei se eu colocaria ele como titular, né? Talvez precise ainda de um pouco de experiência dentro de campo. Mas contra o Bangu, por exemplo, né? Contra a Portuguesa, né? O Caio Alexandre ele já pode ser titular para ganhar ritmo, aí entra contra o Paraná. Eu acho que o Caio Alexandre é um potencial titular da equipe do Botafogo, sim. Galera, vamos ficando por aqui e não se esqueça, cara, se inscreva no canal e ative as notificações. À noite eu volto para projetar um pouco, pode ser com live, pode ser num vídeo. Quero projetar um pouco o que vai ser essa semana pré-clássico aí, Botafogo e Flamengo, e projetar o que o Botafogo precisa fazer para enfrentar hoje, né? Convenhamos, mesmo sendo um grande rival aqui, é o melhor time do Brasil. O que o Flamengo está jogando não é brincadeira. O Botafogo vai ter que se preparar muito para esse jogo. Vamos ditar aqui pontos fracos e pontos fortes para que o Botafogo corrija e melhore. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!